Pessoal, boa noite, todos os companheiros e companheiras presentes. Eu perguntei a Rosa aqui se tem mais gente para chegar, porque nós já estamos na segunda chamada, 18, 19 e 30, né? Segunda chamada. E aí, pessoal, nós vamos dar início, e aí quem for chegando vai sentando, vai ouvindo, e no final, como todas as assembleias que nós fazemos, aqueles presentes vão votar na proposta, na posição da direção do sindicato. É legal? Como é que vai ser aqui o formato da nossa assembleia? Eu tinha falado com a Débora, mas a Débora não está aqui. A Rose vai ler aqui a proposta que a empresa apresentou. Após ela encerrar aqui a leitura, eu vou fazer um resumo da posição da direção do sindicato, que nós nos reunimos ontem à noite. Pessoal, vamos ouvir aí. Silenciar um pouco para ouvir. A nossa diretoria se reuniu ontem à noite, exatamente no dia que teve audiência lá em Brasília. Não, é o cotovelo. Fica por aqui. Acabou a audiência, nós fomos para a empresa que apresentou essa proposta aqui, nós corrigimos algumas questões, né, que nós não concordamos. E depois eu continuei lá em Brasília, porque tinha essa reunião, todo mundo veio embora. Participei, porque se eu viesse embora eu não conseguiria participar da reunião da diretoria. Então tive que ficar mais um dia lá. Cheguei hoje aí por volta de 1 hora ali no sindicato, praticamente uma semana lá em Brasília. Hoje que eu estou indo embora para minha casa, se Deus quiser. Coitado. Então, assim, nós nos reunimos ontem à noite, mas não tivemos posição. Os diretores foram para as bases hoje para ouvir os companheiros e as companheiras, as posições políticas, de como a categoria está vendo isso aqui, a proposta. E hoje nós fizemos uma reunião à tarde, por volta das 16 horas, aprofundamos mais o debate sobre essa posição aqui, que nós vamos, após a leitura da Rose, externar para vocês, e depois que eu falar, vai abrir 7 inscrições, como é de praxe, né, Cristiano? 7 inscrições, não dá para ser 10, 20, senão nós vamos sair daqui tarde. É o limite aí que a gente tem para nós mesmos, né? Após a falação do último orador, nós vamos pôr em votação, e aí vocês vão expressar a opinião de vocês no voto, tá? Com relação à proposta que vai ser colocada. Vou passar para a Rose aqui, para ela fazer a leitura, né? E depois eu faço aí o resumo aí. Pessoal, boa noite aí mais uma vez. Tem água lá fora? Quem quiser beber uma água, tem água ali que nós disponibilizamos. Assim, pessoal, vou começar aqui. Essa foi a carta, né, que a empresa, a proposta dos Correios, que a empresa mandou para os presidentes dos sindicatos e das federações. Prezado senhor, vou começar. Conforme definição resultante da audiência realizada em 3 de 4 de 2024, pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, com representantes dos Correios e das federações representativas dos empregados e dos empregados e das empregadas, segue a proposta dos Correios a ser avaliada pelas assembleias. Adicional de periculosidade dos motociclistas. Os Correios comprometem-se a retomar o pagamento do adicional de periculosidade previsto no parágrafo 4º do artigo 193 da CLT,
cumulativamente à ABC, aos carteiros de motociclistas, inserindo a rúbrica em folha complementar até que seja regulamentação válida por meio de portaria ministerial, sem prejuízo dos processos em curso. Falando do concurso público, conforme compromisso assumido na semana passada, apresentamos o cronograma previsto das próximas etapas do concurso público nacional. Aí está aqui, março a julho, planejamento do certame e processo licitatório para contratação de empresa especializada. Agosto, contratação da banca. Setembro, edital do concurso. Dezembro, início das contratações. Vale ressaltar que os prazos previstos atendem ritos legais e que a empresa irá trabalhar para reduzi-los sempre que possível. No que diz respeito ao plano de saúde, a respeito do plano de saúde, ratificamos que o GT da cláusula 60 já foi instalado. Apresentamos o cronograma da implantação das ações de melhoria, que é a redução da coparticipação de 30% para 15% na incidência de rúbricas variáveis na mensalidade e isenção de coparticipação em procedimentos de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e home care. Aí vem falando aqui o prazo. Abril, análise e encaminhamento ao jurídico para a elaboração da nota jurídica, mensuração no impacto atuarial da alteração. Em maio, aprovação da minuta de regulamento na colegiada do Postal Saúde e dos Correios. E em junho, a implementação pela operadora. Sistema de redistritamento, que é o SD. Considerando as iniciativas desenvolvidas pela empresa no sentido de aprimorar as ferramentas para dimensionar o efetivo e os recursos necessários para a prestação de serviço e a aprovação do concurso público, as implantações do sistema de distritamento SD serão suspensas de forma imediata com retorno após as contratações previstas no concurso público. Dentre tais iniciativas, existe o convênio firmado com a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, cujo projeto iniciou-se em fevereiro de 2024. Na oportunidade, a participação de representantes dessa federação será importante para contribuir com a evolução do desafio de desenvolver um modelo mais ágil, com implementação de ajustes permanentes. Sistema de registro de ponto, SRP. Os Correios comprometem-se a revisar e aplicar até 4/5/2024 o registro de frequência de ponto eletrônico para os carteiros que atuam em atividade de distribuição externa, para o registro de ponto por exceção à jornada regulamentar de trabalho, mediante o termo aditivo ao acordo coletivo de trabalho vigente na forma da legislação. Condições de trabalho. Foram apresentados às federações os dados de investimento que foram realizados em 2023 pela gestão atual. 262 milhões em obras de engenharia e manutenção de unidades, um aumento de 20 milhões em relação a 2022. Para 2024, o orçamento é de 317 milhões. Além disso, os Correios irão investir até 2026 856 milhões em novos complexos operacionais por meio de novo PAC e obtiveram autorização para captar internacionalmente mais de 3 bilhões para investimento na modernização da empresa. A empresa solicita às federações que indiquem as situações consideradas emergenciais para que possam ser priorizadas nos investimentos. Falamos sobre a distribuição domiciliar alternada, que é o DDA. Importante salientar a existência de estudo para
remodelar o processo de distribuição domiciliar, considerando o atual fluxo postal com perspectiva de retomada de frequência diária na entrega de todos os objetos postais e encomendas. Para tanto, será constituído grupo de trabalho paritário até 15 de 4 de 2024. Mais um grupo de trabalho. Entrega matutina. Conforme previsto no ACT 2023-2024, a análise sobre a possibilidade de ampliação da entrega matutina será realizada pela comissão constituída por representantes sindicais e integrantes designados pelos Correios, comissão paritária, considerando o não comprometimento da qualidade operacional, o aumento de custos operacionais e as necessidades dos clientes. Os estudos encontram-se no espaço do PRT 1345-2024, cuja primeira reunião ocorrerá no dia 9 de 4 de 2024. Aumento pecuniário das funções motorizadas. A empresa realizará estudos com vistas ao aumento pecuniário das funções motorizadas, motorista operacional, motorizado M, motorizado V e motorizado MV, que serão apresentados na Mesa Nacional de Negociação Permanente até junho de 2024. E as mesas temáticas. Foram criados os 7 grupos de trabalho previstos no ACT 2023-2024, sendo cláusula 1, GT de anistia, será no dia 11 do 4, 9 do 5, 13 do 6 e 11 do 7 de 2024. Cláusula 2, GT revisão de processos administrativos disciplinares, 11 do 4, 9 do 5, 13 do 6 e 11 do 7 de 2024. Cláusula 4, que trata do temática de enfrentamento aos assédios. As reuniões serão no dia 10 do 4, 8 do 5, 12 do 6 e 10 do 7 de 2024. Cláusula 5, GT temático, promoção de equidade racial e enfrentamento ao racismo. As reuniões serão no dia 10 do 4, 8 do 5, 12 do 6 e 10 do 7 de 2024. Da cláusula 21, que trata da temática de equidade de gênero e enfrentamento ao sexismo. A reunião será no dia 11 do 4, dia 9 do 5, dia 13 do 6 e dia 11 do 7 de 2024. Cláusula 43, que trata da distribuição domiciliar. A reunião vai ser no dia 9 do 4, dia 7 do 5, dia 11 do 6 e dia 9 do 7 de 2024. E a última aqui, cláusula 60, que trata da melhoria dos planos de saúde. Que a reunião será no dia 9 do 4, dia 7 do 5, dia 11 do 6, dia 9 do 4, dia 7 do 5, dia 11 do 6 e dia 9 do 7 de 2024. Ressaltamos que já foram realizadas 2 reuniões do grupo de trabalho GT do plano de saúde e a terceira está agendada para o dia 9. Destaca-se o TST estabeleceu a submissão da presente proposta às assembleias da categoria e que a não aceitação implicará na negociação pré-processual por parte do tribunal, mediante a suspensão de qualquer indicativo de greve nesse período. Caso a proposta não se viabilize nesse formato, os assuntos expressos retornarão para a negociação. Então, essas são a proposta da empresa, onde o Marcos vai detalhar um pouquinho mais aí, ele vai discriminar e vai dar um parecer aí para vocês. Então, o pessoal já encheu mais um pouco, né? Vai chegar mais companheiros aí. Aqueles que estão em pé, pode sentar. Fica tranquilo aí. Acabou a água aí? Acabou a água? Já chegou. Já chegou? Ah, tá. Então, assim, pessoal, a gente
debruçando aqui nessa proposta aqui, né? Primeiro, eu queria aqui parabenizar os companheiros do CDD Recreio que estão em greve. Fizeram greve ontem. E o Paulinho. Está aqui a presença do Paulinho, presidente da CTB. Depois ele vai dar uma... Aliás, vou passar aqui, Paulinho, fazer uma... Tem a presença política. E boa tarde, boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Com atraso aí, mas a gente está realizando aqui no Rio, recebendo delegações do Brasil inteiro para o nosso segundo encontro de comunicação. Você vai recepcionar 27 estados, para a gente é uma honra muito grande, mas debater o assunto de comunicação nos tempos atuais não é fácil, é um desafio muito grande. Tem muito a ver, né, com isso aqui que a gente está fazendo, né, de ver como que a gente comunica melhor para dentro e para fora as nossas pautas, né, as nossas expectativas, e por isso chego agora, mas até para de fazer uma breve saudação para vocês, dizer para nós, né, todos, né, dessa importante reunião aqui, porque ela traz um assunto de muita relevância, porque a gente vem numa onda, desde que a gente mudou aí, né, o presidente Lula, trouxemos o Lula na presidência da República, né, e com ele muitas expectativas para os trabalhadores, né, das estatais, né, os trabalhadores das estatais. Ninguém fechou. Reacendeu uma esperança muito grande de que novos tempos, né, poderiam estar retornando. E é isso, né? Acho que uma das principais decisões, né, dos últimos tempos foi que o governo retirou, pelo menos, né, de pauta, né, a questão da Correio da privatização, né? Mas a gente sabe, né, e o Cazuza já dizia, que os nossos inimigos estão no poder. E eles foram, né, para um canto, momentaneamente, mas a gente sabe que a decisão das eleições de 2022 colocou no governo, né, e um governo que foi eleito por uma frente política que vai da esquerda à centro-direita, né, e com também membros da direita, elegeu um governo que veio na expectativa de derrotar a extrema-direita. A extrema-direita que, graça pelo mundo afora, impondo, né, uma lógica de superexploração e de mudanças das regras, né, democráticas que até certo tempo imperaram dentro do modo burguês de governar. E a vinda do presidente Lula, né, a mudança de governo, como disse, né, fez com que os trabalhadores das estatais retomassem pautas, né, que até então haviam sido esmagadas por 6 anos de governos entreguistas, né, governo Temer e governo Bolsonaro. E era muito natural que nós retomássemos, né, aquelas pautas que a gente entendia ser, que fortaleciam as estatais, nesse caso, fortaleciam a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Por isso a importância, né, de uma imediata realização de concurso público, porque o concurso público, além de oxigenar, né, a empresa, trazer mais força, mais pujança, ela, de certa forma, né, cria, né, uma outra empresa, né, com capacidade de enfrentar essa onda que ainda insiste em, né, permear o nosso país, de privatizar as empresas públicas. Então, a realização do concurso público está na pauta aqui dessa Assembleia, dessa categoria,
e precisa mais do que nunca, né, ser fortalecida por nós. Além disso, eu tenho acompanhado, Marquinhos, né, muito, né, a imprensa do sindicato, a imprensa, né, da FINET, e sei, né, que nós temos uma conta não paga pelo governo. Essa conta precisa ser paga. E ela, companheiros e companheiras, na minha opinião, ela tem, né, uma questão que a gente precisa entender. Patrão e governo, na nossa interpretação, é tipo feijão. Feijão só amolece como? Do nosso sono que ele está Só causando. amolece na pressão. E essa pressão tem que ser todo dia, Quando é que essa lenga-lenga vai parar? diuturnamente. Meu Deus. Então, assim, eu acho que nós, né, ao realizarmos uma assembleia com essa expectativa, né, traçada aqui pela direção, da FINET, ela joga, entendeu, né, uma luz muito importante, que é Nosso mancol. fortalecer a Olha o pessoal já se expectativa manifestando. da empresa continuar sendo estatal, pública, mas também devolver aquilo que foi arrancado desde lá do tempo do tal do Ives Gândula, né? Daquela fatídica decisão que a gente sabe muito bem como é que foi feita, né? Exatamente. Sem nenhuma reação, né? Essa é a questão. Agora, também tem um outro componente, que são as aves de agouro que existem por dentro das nossas categorias. Ave de agouro. E digo isso, que a unidade, ave de agouro, Ave de agouro. a unidade que a gente tanto Quem diz, será ela que é tem a que ave de ser na ação, mas também no objetivo a ser alcançado. Porque a gente sabe muito bem, né, que as direções, né, regionais, elas seguem, né, à risca, né, de ordem unida de quem as nomeiam. E nesses casos, infelizmente, muitas vezes prevalece, né, uma lógica que não deveria existir, de uma direção que tem uma perspectiva de agir no campo, né, público, com toda responsabilidade, age na sabotagem. Né? E agir na sabotagem vai encontrar das nossas entidades muita disposição de diálogo, e por isso a gente parabeniza essa decisão corajosa dessa diretoria de não titubear e, se for o caso, ir à greve para defender as melhores condições de trabalho nas unidades do Correio aqui do Rio de Janeiro. Acho, Marquinhos, que essa é uma marca dessa direção do sindicato aqui já há muito tempo. Né? Já há muito tempo, como o Ronaldão não tinha dúvida de fazer o que é o seguinte, ó, Estevão meu, palco meu. E continua com o Marquinhos, continua com essa direção liderada pelo Marquinhos, porque a gente tem que correr atrás dos nossos direitos, das melhores condições de trabalho. Se não for dessa maneira, companheiros, nós não vamos fazer com que o nosso dia a dia nas unidades de trabalho sejam minimamente, né, confortáveis para a gente poder exercer com dignidade, né, aquela missão que nos é designada. Então deixo aqui, né, um abraço a todos vocês, uma certeza de que nós vamos fazer uma das campanhas salariais mais pujante, mais pulsante, porque é essa questão que está em jogo. Eu estava lá no encontro com o Lula em janeiro, lá em Brasília, acho que você também estava. Ele disse o seguinte: eu não preciso de puxa-saco. Mas é só o que vocês fazem. Tem muito puxa-saco nas direções das empresas. Está falando dele mesmo? Lula foi categórico. Autocrítica? Eu não preciso de puxa-saco. É autocrítica, é isso? Eu preciso que me critiquem. Tá falando dele, né? Eu preciso que critiquem É autocrítica que está o governo. fazendo. E é isso que nós temos que fazer. Fazer a crítica no rumo, né, daquilo que a gente quer alcançar. Mas fazendo a crítica, né, não para destruir, como é o caso de muitas correntes
que se associam, inclusive, ao discurso daqueles inimigos, né, do projeto nacional que a gente defende. Eles preferem destruir do que construir, que a gente constrói criticando para poder fazer com que a empresa continue sendo essa empresa da integração nacional, a empresa que fez com que o Brasil inteiro fosse, né, conhecido há mais de 300 anos. Depois dos outros tem uma hora controlada. Homens e mulheres, essa empresa maravilhosa que é os Correios, continue sendo pública, estatal, e, se possível, indivisível. A gente poder, fazer com que essas coisas que eles estão enfiando aí, nas empresas privadas, a gente consiga debelar e fazer com que o Correio realmente faça um grande e amplo e democrático concurso público para fortalecer mais essa empresa. Marquinhos, deixa aqui um abraço. Vamos à luta para uma cancelaria vitoriosa, retomada dos direitos. É isso aí, essa voz é para ele foi parar. É um prazer dizer isso aqui. Eu quero até dizer que eu acho importantíssimo para mim fazer parte da CTB, antiga corrente calgracista, futuro socialista. Está no nosso coração. Eles não gostam disso, não fala que isso aí é para destruir. Hoje foi assim, uma coisa impressionante que a gente precisa dizer que o Partido de Santiago, corrente sindical classista, futuro socialista, uma coisa que a gente disse hoje no nosso lado. Nós precisamos retomar esse tema no debate sobre socialismo. No momento em que há no mundo inteiro, o agravamento, que o capital tem imposto, às nações que lutam pela emancipação, como é o caso, da faixa de Gaza. Nós precisamos retomar esse debate, porque o socialismo é a emancipação da classe trabalhadora. Nós precisamos sair do debate economicista e ir para mais além. Buscar construir um mundo mais justo, um mundo solidário, e que a gente possa poder fazer com que esse mundo seja um mundo do presente e do futuro. Umas coisas mais contradizentes. A comunicação aqui, ó, já tem uma foto nossa aí de trás. A pior coisa para comunicação é a estou vendo aqui, porra, essa Assembleia está lotada, a nossa Assembleia aqui. Tiraram lá de trás. É a comunicação. Rapidamente o Brasil todo sabe que nós estamos aqui reunidos nesse momento. Então, pessoal, dando continuidade, eu falava do CD Recreio, parabenizar os companheiros que estão em greve por condições de trabalho. Nós vamos continuar com essa luta nossa de unidade em unidade. Tem várias unidades que estão com cronograma de obra, cito aqui alguns, CDB Realengo, Praça do Gado, Gente Dentro, que é o CDB aqui da região norte, que está ali não, eu esqueci aqui, são muitos, eu esqueci aqui, o CDB que está em obras ali, enfim, uma infinidade. Nós estamos com esse superintendente que está correndo base, Riachuelo, CDB Riachuelo. Mas a gente, quando tem que paralisar, quando tem que parar as atividades para melhorar a unidade, nós vamos fazer isso. Já deixamos claro para o superintendente que a nossa posição é essa, porque vamos negociar, vamos conversar, vamos dialogar, mas tem momentos que a coisa chega ao ápice, como foi nas unidades da região do Lago, nas agências, que estavam com os ar-condicionados tudo quebrado, pleno calor aí, finalzinho do verão aí. Então, assim, continuando aqui, pessoal, quero aqui também reiterar os companheiros da FINDEX, especial o companheiro de vida de São Paulo, que eu conversei com ele hoje, a galera de São Paulo caminhando junto com o Rio na luta, nessa demanda, nessa batalha que nós tivemos agora, que a gente já vinha caminhando com a questão da redução do compartilhamento médico, concurso público, entrega matutina, e veio a questão dos motociclistas. Chegou de repente, que entrou na nossa pauta. Nós fomos juntos, fizemos reuniões nacionais e tiramos essa linha de ir
para cima, e isso gerou toda essa expectativa e que saiu, obviamente, de acordo, ou melhor, essa proposta vinda da empresa que já está já foi protocolada no TST, ou seja, todas essas questões aqui já estão judicializadas. Né? E aí, pessoal, como se resolve? Dessas questões, todas elas aqui, exposto aqui nesse documento, qual é a nossa visão? Algumas nós avançamos, né, na nossa luta e na mobilização. Podemos dizer, de cara, a questão dos motociclistas. De cara, nós fizemos aquele movimento lá na sede dos Correios, e lá no microfone a gente falava, se não pagar é greve e tal, e fomos para cima, mobilizados. É óbvio, os outros estados também, mas assim, ficou evidente a nossa luta aqui no Rio de Janeiro. Então, nesse documento aqui, companheiro, que já está judicializado, a nossa visão é que nós avançamos nessa questão dos motociclistas, avançamos também na questão do compartilhamento médico. Por quê? Porque só tinha uma folhinha, importante essa folhinha, propagada pelos Correios em plena campanha salarial, em setembro e outubro de 2023, e eu falei isso para o presidente, né, o Fabiano, falei em São Paulo, falei agora, quando eu estive lá em Brasília, a questão do concurso público, eu falei, o que nós temos é que você prometeu que ia conosco no Ministério declarar a abertura de concurso público, e você não fez. Assim, conversando, olho a olho, ele se calou, não falou nada, do meu lado lá na sala dele. Então, o que a gente observa aqui nessa proposta, pessoal com muitas que conexões boas. As duas questões que avançou, praticamente, foi a dos motociclistas e da questão do plano de saúde, compartilhamento médico. Mas ainda assim, nós temos uma ressalva. Eles querem em junho, nós queremos agora. A nossa proposta não é esperar junho. O Correio tem condição de fazer essa redução nesse momento. Né? Então, pessoal, nessa proposta colocada, a gente, hoje, debruçamos lá a diretoria, vários diretores falam, não, pô, nós avançamos nisso aqui, na questão do SD, agora tem outras, companheiro, que necessita melhorar e muito. Por exemplo, a questão do registro de ponto, avançou para os carteiros, mas tem reclamação de outros companheiros e outras, por exemplo, OTT, motorista, precisamos estender. Tudo isso aqui já está garantido, não precisa mais esquentar a cabeça. No entanto, nós queremos corrigir, aí não, vamos lembrar do acordo coletivo, né? 26 cláusulas que poderiam ter sido corrigidas e não foram. Então não há pressa, isso aqui já está judicializado, e hoje aqui nós trazemos essas ressalvas, por exemplo, na entrega matutina, que já era para ser implantado em todas as unidades, baseado no calor extremo que é no nosso estado. Como é que está aqui, ó? Conforme previsto no acordo coletivo, análise sobre a possibilidade. Essas redações, quando fala assim, possibilidade, estudo, companheiros, tem coisa que não precisa estudar, os caras ficam o dia todo lá com computadores, ainda vai fazer. Que estudo é esse que demora meses e não termina? Como é o caso da questão do aumento da gratificação de função, que está aqui também. Vamos ver aqui, ó. Eu queria um esclarecimento, cara.
Aqui, ó, concurso público, adicional de periculosidade, vamos ver aqui, aumento pecuniário, até o título muito bonito, aumento pecuniário das funções motorizadas. Ele não quer pagar nem 30%, aí começa. vou pagar isso aí. A empresa realizará estudos. Pô, não quer Aí pagar nem começa. 30%. Então, não tem como nós aprovarmos essas propostas aqui com essas redações. Necessita que nós nos dirigimos lá, vamos nos dirigir de novo para o Tribunal Superior do Trabalho e com nossos advogados. Peraí, cara, não está na hora de esclarecimento. Depois, por favor, vamos nos dirigir para o Tribunal Superior do Trabalho e vamos fazer essas manifestações contrárias a essas redações. Nós não concordamos com essas redações que estão aqui. Cara, faz o seguinte, deixa eu acabar de concluir aqui, tá? E depois você, senão eu perco o meu raciocínio, depois você pede o esclarecimento. Eu tenho uma certa dificuldade de raciocínio mesmo. Então, companheiro, a nossa posição da diretoria foi essa, nós avançamos. Agora nós temos que acumular força. Quem é o puxa-saco que está gritando lá? O nosso exemplo de São Paulo está no caminho certo, nós estamos juntos com os trabalhadores, avançando naquilo que nós estamos reivindicando, né? Mobilizando, e a empresa tem medo da gente botar o bloco na rua e vem e começa a ceder, né? Então, esse caminho está correto, nós devemos continuar fazendo. Então, na reunião de hoje, o resumo lá, consenso, é que nós avançamos, em algumas questões, como a dos motociclistas e do plano de saúde, que só tinha uma folhinha, e hoje tem um comprometimento da direção do Correio de implementar a operadora, no caso é o Postal Saúde. Olha só, por isso que eu estou falando que nós temos que ter ressalva. Tudo isso nós temos que voltar no TST de novo e falar qual é o prazo. Essa pergunta que você fez para mim, fazer para o ministro lá. Ô ministro, qual é o prazo disso aqui? Entendeu? Então, por isso que nós estamos avançando, mas aqui, para vocês terem uma ideia, companheiro, nessa redação tinha assim, ó. Junho, a empresa consultará o DEST vai se manifestar. Isso em junho. Em julho, a empresa tomará providências para implementar através da operadora. Aí, lá na reunião, eu perguntei assim, vem cá, o que o DEST tem a ver com a gente? Nosso contrato é com o Correio. O que vocês vão fazer? Perguntar se vão lá no Lula, se vão na Casa Civil, não é problema dos trabalhadores, o contrato dos trabalhadores com o Correio. Então nós queremos que tire esse texto, tirar o texto do 10. Aí se eles vão lá ou não vão, aí não nos, quer dizer, até nos interessa, né? Mas é importante nós não termos esse empecilho que vai passar no 10, que vai passar na Casa Civil, que vai passar no Ministério das Comunicações. Então, pessoal, são muitas as questões que nós temos que nos impor, obviamente sem brigar, muito menos dentro do tribunal, né? Mas nos impormos e a gente conseguir ir avançando através da nossa mobilização. Portanto, após todo o nosso debate lá, de entender que nós avançamos, nós trouxemos a nossa proposta para essa Assembleia, né, de nós aprovarmos essa proposta com ressalvas, inclusive numa das cláusulas aqui que nós avançamos, que é o compartilhamento médico, né? Não está legal. Eu falei assim, nós queremos imediatamente isso, em junho. Se nós vamos conseguir ou não, aí é outra discussão, mas depende da nossa mobilização, certo?
E a questão do USB. Vamos aqui entrar no USB. O USB, companheiro, já estavam aqui no Rio de Janeiro. Greve só Ô Marquinhos, tá fazendo a contagem lá, Marquinhos, não sei o que, tá fazendo. E acha que o nós empresa estamos está cedendo conversando alguma com o coisa. superintendente. Olha, A empresa eu sabe nós que eles não fizemos vão um entrar em congresso aí, eu me greve. posicionei, Só dá somos contra o USB e tal, uma só migalha, vai um pontinho. dizer que nós somos contra. Nós temos, É isso. não vai, Eles acham que são não muito vai suspender, certos, não, são então nós totalmente- vamos tomar uma atitude. Aí os caras, Ah, não, mas vem cá, vamos conversar. Acredito Então, o SD, nós não queremos mexer. A única cláusula que nós vamos manter na íntegra, por quê? Porque suspendeu o SD e só vai implantar após os novos contratados. Foi peraí, eu sei, mas tem termos retroativos, né? Estamos falando aqui para frente. Aí, veja só, o SD, no meu tempo, era redistritamento, e no meu tempo não, de vários companheiros que estão aí, tá? Redistritamento. Não quer ser velho sozinho. E é uma ferramenta que é importante tanto para a empresa quanto para nós. Agora, não pode ser do jeito que está sendo. Não é verdade? Está se fazendo um estudo na ótica deles. Não tem o quesito do peso do carteiro que ele carrega, não tem o quesito da idade, não tem o quesito do afastamento médico de trabalhadores por doença. Então tem vários itens ali que tem que entrar nesse estudo, sobretudo o número de trabalhadores, pô. Como é que você vai fazer um SD com a gente catando, né, pessoas para trabalhar, inclusive em São Paulo, de vida estar lá brigando para terceirizado, que nós aqui não temos essa pauta de contratação de terceirizado. Mas em São Paulo, que é, vamos dizer assim, a relação de trabalho é pior do que a do Rio de Janeiro, lá tem 17 mil, aqui nós temos 9 mil, então ali é um sufoco, né? Então o sindicato tem que dar o jeito dele, aqui não está na nossa pauta, então não dá para fazer estudo de SD em cima do número de efetivo atual que tem nas unidades, por isso que a nossa posição foi essa, dele ser implantado após a entrada dos novos contratados, que aqui também nós temos discordância do concurso público, né? Nós debatemos isso na diretoria, hoje lá, algum diretor, não, mas tem que ter isso e tal, esse prazo, assim, esse prazo, a empresa é pública, eu acho que nós temos que também tensionar isso aqui, né? Que a proposta aqui é contratar em dezembro, né? Nós estamos ainda em abril. Pô, será se precisa esse tempo todo para contratar trabalhadores? Para fazer com um concurso público, nós precisamos também fazer um estudo nisso aqui. Aí é o estudo nosso. Será que é isso mesmo? Então vamos também ressalva nisso aqui. Então, pessoal, para resumir, diante dessa visão nossa da diretoria, que nós avançamos, do quadro de assembleias, por exemplo, da FENTEX, todas elas aceitaram. Eu estava olhando aqui agora, só restou 5 sindicatos, Bauru, Tocantins e Maranhão aceitaram, está aqui, São Paulo também, que vai ser com divisa, vão aceitar a proposta. Nós não somos, não vamos nos atrever a ser o salvador da pátria, né? A gente faz uma variação de correlação de força aqui na diretoria. Mas essa correlação de força... Com São Paulo, vamos aqui falar, nós já conseguimos avançar paralisações com o Sindicato de São Paulo. Mas é força, companheiro. É quase 60% dos trabalhadores do Brasil. Aí você consegue avançar, porque, vamos falar aqui, a maioria das campanhas salariais é isso. A gente sai, um sindicatozinho, lá não sei aonde, parou, mas tu vai lá ver, só a diretoria parada. Então, nós nem discutimos isso. O Divisa me chamou, falou, Marquinhos, eu e você. Adora, né? Eu até falei com ele, Divisa, realmente. Então, mas a gente já está até acostumado, porque a gente consegue resolver a parada aí em São Paulo. Nós conseguimos algumas campanhas aí, né? Não é que nós
desprezamos os demais sindicatos do Brasil. Queríamos que todos eles estivessem conosco. Mas nós não podemos obrigar o sindicato A, B, C a vir com a gente. Cada um tem a sua direção. Então, analisando como todo esse contexto, né? Vocês não podem a ver proposta em si, vai notar dos outros. da mobilização a nível nacional. Não entender, né? Marquinhos, posso tirar os presidentes da mesa? Calma, pai. Calma. Vai chegar seu momento. Então, assim, companheiro, analisando, fazendo toda essa análise aí da posição da diretoria, dos avanços que nós tivemos, da mobilização praticamente inexistente nesse momento, a diretoria entendeu que nós devemos aprovar essa proposta aqui. A única redação aqui, manter, é do SD, os demais com ressalva, a gente melhorar, já que está judicializado, nós vamos para o TST, vamos preparar nossas redações, né, Júlio? Parte do doutor Alex, então vamos preparar e vamos levar lá para o TST, botar a partir de baixo. Está ficando cada vez mais feio para eles. Aqui, ó, nossa posição é essa, como eu falei anteriormente. Não precisamos brigar, mas nos impormos. Né? Nós somos uma entidade de classe, ali é um Tribunal Superior do Trabalho. Eu estava explicando, um dia desse, a companheira, não vou citar o nome dela, mas é do movimento, o que representa a Justiça do Trabalho. Né? Como foi criada a Justiça do Trabalho? Qual a natureza da Justiça do Trabalho? Né? De equilibrar a relação de empregado e empregador. E muitas das vezes você não vê isso. Ou aqui, quando você vai para um tribunal, um juiz, desembargador e um ministro tem uma atuação ruim. Lá no TST, eu falei esse vídeo e reitero aqui, o comportamento da empresa foi esdrúxulo. Fez um pacotão e botou a questão dos motociclistas e veio com ameaça, chantagem para os sindicatos que nós não aceitamos. Eu indivíduo, nós não aceitamos. Se a categoria decidir que vai fazer greve, nós vamos defender a greve. Esse tribunal olhando para o ministro. Mas assim, companheiros, nós não podemos atuar na emoção. Nós representamos uma classe. Fala uma coisa depois de ela tem vários setores, vários cargos. Às vezes não é o que eu quero, é o que vocês todos querem. A gente tem que, como representante de vocês, às vezes a gente tem que sufocar, às vezes, alguma coisa que nós queremos e continuar a nossa luta para, no momento oportuno, a gente trazer mais ganho para a categoria. Porque o objetivo é esse. O objetivo é melhorar as condições de vocês, no que pesa a questão do plano de saúde. Quando você reduz o compartilhamento, você aumenta a sua condição de compra dentro do supermercado, dentro das suas obrigações que você tem que cumprir. Então, a ideia é essa, é atuar melhorando as condições, como é a questão dos motociclistas, companheiro. Vocês perderam 30% agora no final do mês. Imaginam que vocês não tinham muito tempo com os dois adicionais, né? Era o ADC que entrou em 6 meses, né, Júnior? Que entrou o ADC. 30 mais 30. Mas aí vocês começam, aqueles quase 60%, 30 mais 30, vocês começam a atuar com aqueles valores. Aí de repente aquilo corta. Qual a primeira palavra? Aí, é a primeira palavra que vem, porque você tem a sua responsabilidade. Então, pessoal, é isso e o sindicato está ligado nisso. Para nós é uma vitória trazer de volta os 30% dos companheiros do motociclismo. Uma salva de palmas aí dos companheiros. Então, assim, vou terminar a proposta. Portanto, a nossa proposta é essa, manter o estado de greve e, com relação à Assembleia Futura, não vamos fazer assembleísmo, não. Vamos lá discutir com o ministro. Vamos ver se eles vão quando permitir não tiver legal, fazer categoria, vamos resolver que o negócio está ruim aqui no TST. Tem um E aí BT a lá, gente já marca pretende a Assembleia. Marcar a Assembleia por marcar,
não é, vamos dizer assim, não faz sentido. Faz sentido quando tiver motivo para a gente chamar a categoria, ó, não estão querendo aceitar isso aqui não. Então vamos discutir, vamos juntar a nossa turma aí, vamos juntar a nossa rapaziada e vamos para cima. Então, pessoal, a proposta é essa, aprovar essa proposta com a única cláusula, vamos dizer assim, concreta aqui, vamos dizer assim, ela concreta, redação concreta, a questão do SD, as demais, todas elas com ressalva, sobretudo a do plano de saúde, que tem, o companheiro falou aí, qual é a data, não sei o quê, tudo isso nós vamos colocar aqui como ressalva nessas cláusulas todas, tá legal? Então vamos agora abrir inscrição, mas sem vir aqui entregar, daí levanta o crachá e a Rose anota, porque senão aqui vai ficar... Queria pedir ao pessoal, Adriano, pessoal, Adriano, calma, junto, Adriano, pessoal, não há motivo disso aí. Ô rapazinho, você está inscrito aqui, você está inscrito aqui. Deixa ele falar, olha só, pessoal. Eu falaram uma hora. Pessoal, olha só, 7 inscrições, terminando a última inscrição. Vamos respeitar, Adriano, vamos respeitar os companheiros que estão participando da Assembleia? Vamos respeitar os companheiros aqui, vamos respeitar? A gente está perdendo, porra, já tem 40 anos de emprego. Adriano, já desceu para dar uma boa? Começar a Assembleia aqui? Continuar a Assembleia? Pessoal, nós temos que ter um espírito de organização. Tá? Não adianta falar 57 inscritos e respeitar também o nosso direito de tempo. Nós não vamos ficar aqui a noite toda ouvindo 30 pessoas. Então 7, vocês já formam opinião, tem o direito de votar, vota, nós cumprimos a nossa obrigação de classe aqui, sem ter essa necessidade de estar aí levantando os olhos. Beleza? Já temos 7 aí? Vocês vão falar assim. Calma, vocês vão falar. Então é isso aqui. Aprovação dessa proposta, as únicas propostas na íntegra. Motociclista. O companheiro perguntou quando. A folha de pagamento já estava pronta no dia da audiência no TST. Portanto, nós entendemos que tem que entrar na conta amanhã. Mas, entrar na conta amanhã. Se a folha está pronta, tem que entrar na conta amanhã. É isso. E manter o estado de greve. Essa é a proposta da direção do sindicato. Se inscreveu aí, tem que se inscrever. Isso já está resolvido. Está resolvido aí. Pessoal, vamos avançar aí. Deixa eu passar aqui. Olha só, a Rose agora tem 7 inscritos. Ela vai chamar um por um. E aí os companheiros vão fazer sua intervenção 3 minutos. No final, nós vamos votar. É esse o procedimento, companheiro.
não é nada diferente, é isso aí. Agora, não dá para botar 30 ali, só 7. E a questão é a seguinte, nós deixamos bem claro, a inscrição a gente vai dar ali embaixo, pega o crachá, a gente pega, mas a gente sabe o que fazer isso. Vamos lá. Márcio Cesário, Heitor, Bucharel, Poeta, Carlos Nariz, Elisângela de Meralci, são esses os inscritos aqui. Vamos lá, Márcio, Márcio é o primeiro. Márcio é o primeiro. Você é muito palhaço, vocês, cara. Uma praça do caralho, vocês são assim, cara. Aí eu não falei? Olha a direção que vocês têm aí, ó. Porra, falando? Porra, não tava certo, caralho. Os caras querem me escrever, porra. Entendeu? Aí, ó. Olha aí. Porra, que abaixo do patrão no dia a dia. Vem pra ser velho, cara. Deixa eu falar, porra. Porra. Pessoal, vamos acalmar os ânimos aí, meus amigos. Por favor. Você é burocrata, Júlio Baiano. Vamos acalmar aí, mano. Olha, abaixo do chefe na bola da gente todo dia, né? Vem aqui um Quero começar aqui saudando a cada companheiro e principalmente a cada companheira guerreira aqui presente, porque todos nós sabemos que depois do dia árduo de trabalho, no sol quente, a gente vem para cá para definir o rumo da nossa categoria e aí não adianta a gente se exaltar, não adianta brigar, porque a gente aqui tem que ter entendimento, tem que ter união nesse momento. E é um momento crítico onde a gente precisa entender bem claramente a proposta que está colocada aqui, para depois nós mesmos não dizer que fomos enganados. Vamos lá, a gente tem que enumerar. Por favor, gente, só ajuda aí, vamos seguir. Foi o Bedel que não deixou. A gente tem que enumerar aqui toda essa proposta para que ela fique bem clara. Primeiro, com relação aos 30% do motociclista, não existe a menor possibilidade de rejeitar. A gente tem que aprovar essa proposta do jeito que ela está. Conforme o Marquinhos colocou também, a questão do SD, que hoje nos aflige, que hoje nos maltrata lá nos CDDs, também nós temos que manter ela ali do jeito que está. Agora a gente tem uma pequena controvérsia, porque não dá para confiar no presidente Fabiano. Todo mundo aqui sabe disso, ninguém aqui é criança. Ele está há mais de um ano, há exato 1 ano e 3 meses, nos enganando. E aí eu quero chamar a atenção desse detalhe. A gente aprovando com ressalva ali, fica bem complicado. A minha proposta é, nós vamos aprovar a questão da periculosidade, aprovar a questão do SD e rejeitar as demais propostas. Essa é a proposta. E é possível isso, porque o TST colocou que seria plenamente válido se não houvesse greve. E nós aqui não estamos chamando greve. Ninguém aqui está propondo greve. Eu proponho rejeitar as demais propostas e, conforme o Marquinhos falou, manter o estado de greve. Nós precisamos manter o estado de greve. Agora, as propostas ali que não nos contemplam, eu penso que nós devemos rejeitar. Porque se a gente aceitar, ainda que com ressalva, nós vamos ser enganados. O Fabiano, me desculpa, mas não tem moral. Ele falta com a verdade dos trabalhadores. Os trabalhadores não têm mais como confiar no presidente dos Correios, que empenha a sua palavra, e aí chega a essa situação que nós estamos vivendo hoje. Isso aí foi um acordo coletivo, que foi assinado no dia 27 de setembro de 2023. Ou seja, há mais de 7 meses que a gente está nessa lenga-lenga para resolver questões que já estão lá no nosso acordo coletivo. Não é nada novo, não é nada novo. Está no nosso acordo coletivo e o Fabiano está nos enrolando há 7 meses. Dessa forma, conclamo a todos aqui presentes, não vamos ser enganados novamente. Vamos aprovar a questão da periculosidade dos motociclistas e vamos aprovar o SP, que foi cancelado. O restante, nós pegamos. Vamos cumprir. O restante a gente pega aqui e rejeita essa proposta que está. Muito obrigado, boa noite a todos aí presentes. É um absurdo isso. Estão censurando, cerceando a voz dos importantes. Onde está a democracia disso? Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria, cumprimentando já cada companheiro e companheira aqui presentes, os associados do sindicato, falar o seguinte: na próxima Assembleia, se houver
mais de 7 componentes para falar, que no mínimo seja sorteio, não dá para ser escolhido a dedo. É o seguinte, o direito de falar em qualquer assembleia, seja do condomínio, da associação de classe, do sindicato, é estatutário. Qualquer associado Eles lá tem sabem o que é direito de falar. estatuto. Se não é possível todos falarem, se houver Estatuto mais para de eles 7, é uma coisa que na flexível. próxima assembleia seja feito sorteio. Vai ser os 7 que vão falar e não escolhido a dedo pela direção do sindicato, como costumeiramente tem sido feito. Outra questão, camaradas, é o seguinte: qualquer ação que nós venhamos a tomar, temos que ter a máxima unidade. Infelizmente, persiste a falta de unidade a nível nacional. Nós temos mais de 30 sindicatos, a maioria ali filiado a outra federação, uma minoria filiada aqui à federação da FIDECT, e não existe um acordo em uma só unidade. Isso fragiliza e enfraquece a categoria. Não dá para, antes de tomar decisão, as duas federações sentarem e tirar uma posição única para enfrentar o inimigo comum para o governo e a direção da empresa. Não adianta xingar o Fabiano de dia e à noite ficar pedindo cargo para ele. Pedem cargo na direção da empresa, nos cargos de confiança, pedem cargo no Postales, na Postal Saúde, no Conselho de Administração. Essa tem sido a pauta dos discutir cargos. Não é papel do dirigente sindical, seja qual for o governo, Lula ou não, nós temos que ter autonomia, independente de canto para enfrentar o governo. Quem votou Fabiano lá foi o ministro do União Brasil, que votou a favor da privatização. Não adianta falar que o presidente Lula tirou o Correio da lista de privatização se aumenta a terceirização em cada dia na nossa categoria, camaradas. A direção do sindicato tem que votar uma resolução ser contra a terceirização. Acabar com a terceirização dos Correios. Não, eles estão censurando direto. Várias assembleias. Estão excluindo a oposição direta. Para aqui fazer um esforço, uma manobra para tentar explicar o inexplicável. Aprovar com ressalva é a mesma coisa que nada. Temos que reprovar com ressalvas para ir para a mesa fortalecida. Eu proponho que essa Assembleia vote pela rejeição global da proposta. Primeiro, aprovando a questão da periculosidade. Nós temos um adendo nessa proposta, que é o seguinte: vamos subordinar, ao governo, ao Ministério do Trabalho, decidir sobre periculosidade. Vamos subordinar a decisão dos processos. Olha, companheiros e companheiras, 4 minutos aqui. A nossa resolução tem que ser o seguinte: Fabiano, tira o processo da justiça contra a periculosidade dos carteiros motociclistas. Essa deve ser a posição da Assembleia. Valeu, Heitor. Portanto, é rejeição da proposta. Valeu, Buxará, agora Buxará. Próximo poeta. Boa noite, companheiros. Me chamo Rodrigo Buxarel, sou da região dos Lagos. Também atuo na região de Campos, né? Estou vendo os camaradas de Campos aqui. Grande abraço para vocês aqui. Eu só queria fazer uma observação que durante a manifestação aqui legítima dos trabalhadores, houve um trabalhador que falou que atendente comercial não vai para a luta, que atendente comercial não tem voz. Eu não sou atendente comercial, mas eu dou voz aos atendentes comerciais da nossa região. Tanto é que nós fizemos uma greve gigantesca na região dos Lagos, paralisamos todas as unidades da região dos Lagos. Então quem disse que atendente comercial não vai para a luta? Atendente comercial vai para a luta, é uma classe só, companheira. Nós somos uma classe só. Então quando a gente fala de FD, quando a gente fala de dimensionamento das unidades de distribuição, a gente está falando também do redimensionamento das agências dos Correios. Que o redimensionamento das agências dos Correios, infelizmente, estou sendo desrespeitado pelo companheiro que está... Infelizmente, estou sendo desrespeitado pelo companheiro que está pedindo respeito. Aí não tem lógica isso. Então tá, quando a gente fala de redimensionamento das agências, das unidades dos CDDs, nós estamos falando também do redimensionamento das agências, que as agências também estão perdendo funcionários. Companheiros, essa questão
da nossa Assembleia de hoje, aí o encaminhamento da aprovação, principalmente pelo fato que não era nem para ter sido discutido nessa mesa de negociação, que era o adicional de periculosidade dos motociclistas. Mas eles foram espertos, colocaram lá dentro da mesa de negociação. E nesse caso, senhores, seria uma falta de responsabilidade não aprovar essa proposta e deixar os motociclistas sem o adicional do 30%. Mas mais uma vez, nós estamos discutindo aqui um acordo coletivo que não acabou, mas não acabou porque ele foi colocado em votação a toque de caixa. E quem aqui que não lembra que dentro do nosso acordo coletivo 23, 24, ele foi, recém saiu da mesa do Fabiano às 5 horas da tarde e já foi aprovado na maioria das Assembleias do Brasil 2 horas depois. Então o acordo coletivo ele não pode ser aprovado a toque de caixa, que aí de novo dá esse problema aqui. A gente não pode deixar mais essa situação acontecer, porque eles estão colocando o regulamento debaixo do braço. E o que está acontecendo? A política do entreguismo está voltando, está batendo na porta, e a gente não pode deixar a política do entreguismo entrar no Rio de Janeiro. Porque nós colocamos aí o presidente Lula, e eu tenho muito orgulho de ter ido para a rua colocar o presidente Lula para governar o Brasil, mas não para governar o nosso sindicato. E agora nós somos oposição. Nós somos oposição ao governo, porque nós estamos brigando pela melhoria dos nossos salários aqui e é contra o governo. Obrigada. E agora, poeta, depois eu falei do poeta. Poeta. Boa noite a todos e a todas. É bom nessa unidade aqui entender que nós estamos discutindo a nossa condição de trabalho, a nossa realidade com os trabalhadores. E aqui todo mundo tem voz e é preciso que respeite a maioria. Quero mandar um grande abraço para a Baixada e parabenizar o grande ato vitorioso que nós fizemos com o motorizado no Rio de Janeiro. Porque apesar de ter uma oposição que defendeu esse ato em Brasília, eles vieram para cá para tentar derrubar o nosso ato. Mas a unidade aqui permanece e a luta de classe sai vitoriosa, companheiro. Porque esse acordo não vai ser traído como foi anteriormente. Nós tivemos aqui no dia 3, 23 sindicatos que aprovaram imediatamente a proposta. E aqui no distrito tem ressalva. O sindicato de Brasília, com todo mundo, aprovou antes de levar para a categoria mesmo para fazer a discussão. E aí chega aqui e fala com as ressalvas. E aí quando vê a foto do Fabiano, tem lá um integrante da Fintech sempre do lado dele. E aí diz que a empresa companheiro. Aqui é sindicato de classe, companheiro. Aqui nós queremos ouvir a base. Na Baixada, em todas as regiões, nós vamos para baixo para discutir com a categoria. O que os trabalhadores aprovarem é o que é deliberado aqui, companheiro. E não adianta vir força de oposição a nós, querendo dar linha aqui dentro do Sindicato do Rio de Janeiro. Porque quem decide são os trabalhadores. E nós estamos com vocês e sempre vamos apoiar o melhor. É uma proposta que começou indecente e nós conseguimos arrumar essa proposta. Porque nós respeitamos a base e respeitamos a luta de classe. E também no TST foi a mesma coisa. Quando o Fabiano colocou chantagem na mesa de negociação, dizendo que os 30% estavam atrelados a condições outras, nós não aceitamos. E eles tiveram que recuar, companheiro. Porque nós entendemos que os 30% é digno do trabalhador, mas as outras condições também são para todos os trabalhadores. E é isso que nós vamos defender sempre. A unidade e a melhor qualidade de vida para todos os trabalhadores. E essa representação, ela não acaba aqui, porque nós sabemos que a maior luta de classe, ela é travada em Rio e São Paulo. E aí, companheiro, nós não vamos arredar pé das condições de trabalho. Nós aqui ganhamos 11 milhões por causa de um acordo da última Assembleia. E até hoje, por questão política, esse dinheiro ainda não veio para dentro do Rio de Janeiro. Então, companheiro, isso aqui tem que ser denunciado, porque tem forças da federação oposta que tentam emperrar essa negociação de avanço e melhoria da condição de trabalho do Rio de Janeiro. Mas nós vamos sempre continuar nessa luta em defesa de todos os trabalhadores. Por isso nós reclamamos a todos os trabalhadores que estejam sempre com a gente, unidos nessa luta, porque a vitória é nossa junto com o coletivo. Carlos ali, depois do Carlos, é Elisângela, pega.
Estão se divertindo lá. Boa noite, pessoal. Achando muito graça. Meu nome é Carlos, mas o pessoal me conhece como Nariz, eu sou do CDD Play. E tenho 32 anos na empresa com muito orgulho como carteiro. O que acontece? Eu aqui não quero entrar em contrassenso contra a mesa, contra os colegas, nada disso. Mas eu queria esclarecer uma coisa. Houve uma discussão com a categoria, houveram assembleias e foi redigido um acordo que foi levado ao TST. E o ministro julgou aquele acordo. O que acontece? A empresa não cumpriu o acordo, não cumpriu o acordo que foi redigido pelos ministros do TST. O que acontece? A proposta aqui, eu só quero esclarecer isso. Não era nem para a gente estar discutindo isso, porque a gente está discutindo o que foi aprovado no acordo do TST. O que acontece quando a empresa não cumpre um acordo? As federações têm que ir até o TST e falar: ministro, isso aqui está tudo errado, a empresa não cumpriu, arcou em multa e manda cumprir. Mas a gente está aqui, está renegociando o que a empresa não cumpriu. Então o que eu queria aqui é o seguinte: hoje era para estar votando aqui, a direção que está votando, não só no Rio de Janeiro, como nos demais estados, a greve, porque não foi cumprido o acordo que foi julgado, apreciado pelo ministro do TST. É isso aí, Nariz. A gente está aqui discutindo o que deveria estar sendo cumprido. Isso é um absurdo. Então a proposta hoje aqui deveria ser o seguinte: ó, vamos aprovar a greve e vamos discutir o TST, porque o que acontece? Quando é que foi o julgamento do acordo do TST? Olha quanto tempo que a gente perdeu de dinheiro que a empresa deveria ter pago a todos os trabalhadores. E a gente aqui está rediscutindo o que foi julgado no TST. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Marquinhos sabe disso, que ele fez direito, eu fiz direito. E companheiros, hoje aqui, deveria não só no Rio de Janeiro, como nos demais estados, já está sendo aprovada a greve. E não está renegociando o que já foi aprovado no acordo do TST. Teve acordo ou não? Teve acordo ou não? Teve acordo, sim. Teve acordo. Teve acordo. Claro que teve um acordo. Claro que teve. Inclusive, os dirigentes falaram: assim, né? Assim, né? Agora tá aí, ó. Olha o brolho aí, ó. Então a conclusão é o seguinte: a conclusão é que devia estar sendo aprovada aqui a greve, não renegociar essa proposta. Boa noite, camaradas. Eu tenho 21 anos de casa, não tenho carta marcada. Eu falo pelo que eu vivo e vivo na categoria. Eu passei no CTT Centenário, eu passei na agência de auto, eu passei na agência de queimados, passei no CTT Queimados como carteiro, me ferrei toda. Me ferrei por onde passei, com esse despiritamento, com esse acidente. Quem conhece sabe, bota ela lá. Mas e aí? Poucos eram que estavam do meu lado. Poucos. Na hora de chegar junto, cadê? O presidente falou aqui, e eu vou repetir: cadê os delegados do CND? Quantos saíram com vocês? Para estar aqui? Quantos assinaram a lista para estar aqui? Para levantar a mão e decidir alguma coisa? Não adianta inflamar e depois se esconder. É inflamar e botar a cara para bater. Não é para dentro de casa, não. E para praia, não tem caô, não. Aqui tem uma mulher, uma mãe, uma trabalhadora, uma guerreira. Quem me conhece, trabalhou comigo, sabe. Não tenho medo, não. Vou pra luta. Mas primeiro, a luta tem que ser garantida. Cadê a galera? Só tem isso aqui de trabalhador? Cadê o resto? Cadê a unidade? Tá, ó, segura lá, companheiro. Vai lá segurar o portão. Eu entrei na empresa, eu não tinha nem um mês. Falaram em greve. Dia 3 de setembro de 2008.
o sindicato, na figura do Ronaldão e do Leite. Nenhum companheiro me deu a mão ou mandou uma cesta básica. Mas ainda assim, eu vi puta. Estou aqui. Sabe por quê? Porque eu quero a unidade da categoria. Quando divide, perde. Quando divide, perde. Tá perdendo porque tá dividindo. Conclui, tá? Terminou o tempo. Quer ser concluído a fala? Obrigada, Elisângela. Não foi obrigada. Agora é minha Alcino. Boa noite, companheiros e companheiras. Quero saudar todos presentes aqui nessa noite. Em especial, os companheiros da região de Fluminense, da região de Guerreiro. Então, pessoal, eu quero colocar aqui o seguinte: nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer teatrinho de greve e aprovar a greve em outros estados. Então, o que eu coloco para vocês aqui é o seguinte: nós tivemos agora, recentemente, um forte ataque, um frontal ataque aos companheiros motociclistas. E essa diretoria, responsavelmente, imediatamente, foi para cima. Nós fizemos lá uma excelente campanha contra esse ataque da empresa. E a empresa teve que regredir. E assim que uma diretoria tem que agir. E agora, não diferentemente, nós estamos aqui, nós colocamos que aquilo que não foi cumprido no acordo, nós fomos para cima. E não foi cumprida a questão do nosso plano de saúde. Não foi, e a empresa vem colocando esse tenta morte contra os trabalhadores, esse redimensionamento das unidades, onde só vai perder vaga nas unidades. Então essa direção, com muita responsabilidade, foi para cima e nós conseguimos, com esse movimento, esse avanço. É claro que eu concordo com o nosso presidente quando ele coloca que devemos aprovar essa proposta, mas com ressalva, porque muita coisa precisa ser acertada. No entanto, diante da conjuntura que nós estamos, nós não podemos de forma nenhuma, de forma irresponsável, partir para uma recusa de uma situação em que nós já estamos dentro de um avanço. Agora precisamos acertar, está judicializado, como foi colocado aqui pelo nosso presidente Marcos Santana. E essa direção não é responsável. Essa direção sempre conduziu os movimentos com responsabilidade. E assim continuaremos sendo. Então, eu coloco aqui para concluir o seguinte: devemos aprovar com essa ressalva e manter o estado de greve. Simples assim, um forte abraço a todos. Obrigada. Foi, Léo. Obrigado. Então, assim, pessoal, continuando a nossa assembleia, para, vamos dizer assim, colocar uma situação diferente que o Heitor falou, que tem que sortear, que não é auditório para ficar sorteando. Nós vamos chamar uma companheira que é oposição a gente, mas é uma companheira lutadora. Eu fiquei aqui, ela, pô, Marquinhos, dei meu crachá, porque é só 7, não pode falar mais 7. A Angélica, que eu tenho um apreço por ela. Cadê? Angélica. Oi, gente, boa noite. Eu quero até falar agora que maravilhosa é essa porra. É que todos os rapazes que estão aqui na segurança, né? O que houve aqui, que o Júlio e o Adriano, tudo bem, o Adriano subiu, mas o Júlio numa greve, ele deu um empurrão no Adriano e agora ele ia dar um empurrão nele ali. Então, o que eu quero falar?
atitude debochada, isso não pode. Vai criar uma cara de extensão e é mais calmo do que eu. Então a gente tem que se respeitar. E a única coisa que eu quero falar sobre o acordo, eu queria tanto que o Lula pudesse, em cada CDT, nós falarmos cara a cara com ele, Lula, quer dizer, porque o Lula venceu, eu mesmo votei nele e defendi a votação, continuo defendendo. Só que lá no CDT, como até o Paulinho falou, eu não me está dizendo o Paulinho, mas ele falou uma verdade. Nossa, ele está no poder. Então, lá dentro, a gente está sofrendo uma grande violência. A gente tem o DDA, estão querendo fazer um plano de dobra, estão escravizando o carteiro. Então, a gente está sufocado. Eu dei um esporro, vou falar assim, eu dei um esporro no meu gerente anteontem. Ele falou assim, a Angélica falou que não pode ser assim, porque uma hora é rota, uma hora é postal. Eu falei, Marcelo, com todo o respeito que eu tenho à tua gerência, vai um mês, vai pra rua, com essa cobrança toda, eu quero ver se no final do mês, se você não vai dar razão a gente, porque se você não der razão a gente, ou os jeitinhos, quem for pra rua, eu não sei, eu desconheço vocês como pessoas. Eu falei na cara dele, então, gente, eu acho que o amor é a base de tudo, o respeito é a base, porque a gente só é um pedaço de carne, aqui é a representação do meu espírito, a gente não é nada. Pessoal, só para título de esclarecimento aqui, sobre a questão, algumas intervenções aqui, eu queria opinar, que eu acho que é importante a categoria ser esclarecida. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Então, assim, por exemplo, o Heitor levantou a questão da unidade das federações. É importante nós termos unidade, nós trilhamos dentro dessa perspectiva só, companheiro. Que no curso do processo acontece algumas questões que a gente fala assim, pô, que lado esse cara está do meu lado aqui? Vamos lembrar do acordo coletivo, o passado, né? Que eu fui para Brasília, aqui mesmo vocês aprovaram para nós assinar o acordo, chegou lá as duas federações, tinha 26 cláusulas para corrigir, né? O próprio presidente do Correio, ele consentia isso, que as duas federações se reuniram. No entanto, teve uma correndo que foi lá e meteu o chavedão com 26 cláusulas para corrigir, que é fruto de uma comissão de ética, porque essa pessoa é sindicalizada no nosso sindicato. Entendeu? Então, a unidade, ela às vezes você fala assim, pô, mas peraí, às vezes eu falo assim, eu acredito na rapaziada, e é mesmo. E às vezes o que está ocorrendo aqui, você pontuou uma coisa muito correta, Heitor, dessa questão, dessa correria de cargo aí. Eu acho uma escrotidão dirigente ficar, você é diretor, você é um dirigente sindical ou está concorrendo à gestão? Que aqui no Rio de Janeiro, eu converso muito com a diretoria, gente, nosso papel é esse aqui e tal. Nós lutamos sim para tirar chefe. Quando o chefe está perseguindo, está administrando mal, eu sou o primeiro que vou em cima e falo, esse cara aí não dá não. Entendeu? Agora, para ficar indicando, esse não é o nosso papel. E o mais grave recente aí, essa aí eu fiquei um domingo para segunda que quase não dormi direito. Eu fiquei sabendo que um camarada do nosso meio foi em cima da gestão para que a gestão fizesse um documento para dificultar a ida dos motociclistas para o ato. Alguns motociclistas estavam lá, viu quando eu cheguei lá no ato como eu estava. Isso é uma escrotidão, isso não merece respeito da gente para estar no nosso meio, mas você tem que conviver. Vai fazer o quê? Você tem que conviver. Aí você fala em unidade. Que unidade é essa? Nós fomos diretores da federação. Na nossa época, a gente tinha nossa divergência, mas tinha uma credibilidade, os secretários gerais que passaram por lá, todos eles eram de uma força política, era de outra, mas era respeitado. Hoje a situação é difícil de nós convivermos. Então, eu queria fazer esse preâmbulo aqui, inclusive tem uma comissão de ética que está analisando isso aí. Pode um sindicalizado chegar lá, o sindicato vai lá, não assina o acordo, o sindicalizado vai lá e assina, e avisado que tem 26 cláusulas para corrigir, não, eu vou assinar assim mesmo.
Então, assim, essas questões que nós temos que debruçar, a unidade, nós temos que trilhar nela. Mas em algum momento você vai para um lado, peraí, cara, não confio em você não. Então a questão é essa, o que o Carlos levantou, Carlos, o que foi para o TST não foi nenhuma dessas cláusulas aqui do concurso público. O que foi para lá foi um pedido de mediação para o pagamento, a continuidade de pagamento dos motociclistas. Essa questão do concurso público, da redução do compartilhamento médico, desde outubro, vocês são testemunhas disso, que nós pautamos isso, todos os nossos atos, todas as nossas discussões, todos os nossos materiais, que o Fabiano assinou e não cumpriu. No caso do plano de saúde, tem um panfleto da comissão de negociação que jogou para a categoria. E na cara de pau não implementou. Aí nós estamos correndo atrás, entendeu, Carlos? Não tem nada a ver. Porque a lei dos motociclistas foi posterior. Não, olha só, quem levou, só para você entender, cara, quem levou isso para o TST foi a empresa. Isso foi, olha, no vídeo do Divisa, no meu vídeo, eu falo isso, que eles tentaram colocar uma chantagem para a gente. Ouve, cara, se eu te ouvir, pô, você falou o tempo todo, deixa eu falar. Então, assim, o que ocorreu lá foi a empresa, com medo de ter greve, da gente fazer greve, chegou lá, fez um pacotão e falou, olha, só será pago se não tiver greve. Foi isso que aconteceu. O assunto que estava lá era 2 motociclistas. Os outros são luta política nossa, que a empresa colocou lá e agora judicializou. Agora está judicializado. Agora está no Tribunal Superior do Trabalho, todas essas questões aqui. Tudo isso aqui. E outra coisa, cara. Carlos foi diretor com a gente no sindicato no passado. Você sabe da nossa política. Nós nunca fizemos greve por greve. A greve pela greve não está no nosso cardápio, não está nas nossas ações. Aí você fala que todos os sindicatos aceitaram a proposta, só o Rio de Janeiro que vai entrar em greve. Mas vamos botar nessa categoria. Tentar, não, aí não. Então, assim, eu estou só. É assembleia, você fala, cara participa da direção, mas não adianta, cara. A gente tem que dar com burro na água para aprender as coisas. Olha só, 2 por debate, vamos para a votação, companheiro. Tem proposta, qual a proposta, velho? Então a proposta é o seguinte, quem aprova a proposta para a gente, primeiro vamos aqui, proposta 1, é a proposta do sindicato de aprovar essa minuta aqui com a única cláusula que é do SD, as demais ter ressalva. E nós não estamos aprovando as demais cláusulas, não. Se você está falando que tem ressalva, é porque você não está aprovando. Você está aprovando o título das cláusulas, certo? Então, assim, a nossa proposta é essa com o estado de greve. Manter, porque nós já estamos em estado de greve, vamos continuar em estado de greve. Há 5 meses. Quem vota na proposta do sindicato, levante o cartão, por favor, companheiro. Gente, tem outra proposta, que é a do nariz, Pode abaixar, por favor. É difícil, cara, isso. Quem é contra a proposta do sindicato, levante o cartão, por favor. Levanta a mão, Cachorro. Beleza. Democracia. Quem se abstém, nem uma coisa nem outra. Beleza. Então, pessoal, foi aprovado o estado de greve, a minuta com ressalva e o pagamento dos motociclistas.